Olá, bom dia. Está no ar o Tarobá Cidade. Sancionada a lei que obriga a empresa a informar a data de corte de água e de luz. Para falar sobre isso, a gente vai conversar com a advogada Fernanda Viotto, que já está ao vivo em nossos estúdios. Vamos falar das curiosidades e cuidados com as orquídeas. Tem a personal trainer Sassoncella com um treino para acabar com a flacidez dos braços. E ainda o sorteio do Tarobá Vai às Compras. Pode parar tudo que você está fazendo, porque o Tarobá Cidade começa agora. De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Londrina sobre o coronavírus, na cidade nós já temos 1.070 casos confirmados. 645 pessoas já foram curadas, já somam 62 óbitos. 200 pessoas aguardam resultados de exames e 5.012 casos já foram descartados. Aí você confere um panorama geral de Londrina, Paraná, Brasil e também do mundo. Sancionada a lei que obriga a empresa a informar data de corte de água e de luz. Para entender melhor essa lei, a gente convidou a advogada Fernanda Viotto. Você pode enviar suas dúvidas para mim pelo 3315-1313 ou fazer sua pergunta via facebook.com/Tarobá Londrina. Fernanda, bom dia, é um prazer recebê-la aqui novamente. Bom, afinal de contas, essa é uma lei nacional e foi sancionada agora. Sim. Ela derruba alguma outra lei? Bom dia. Bom dia, Sara. Bom dia a todos que nos assistem. Um enorme prazer estar aqui de volta. E para falar de um assunto muito importante, que é de relevância para todo mundo que nos assiste, né? Porque todo mundo hoje é consumidor de luz, de água, de gás. Então, esta lei... São serviços essenciais. Serviços públicos essenciais. Okay. Essa lei trata desses serviços, especificamente do corte desses serviços, ou seja, da suspensão do fornecimento por falta de pagamento. Ok. Essa lei, ela foi publicada na semana passada, no dia 16, foi sancionada pelo Bolsonaro, então é uma lei federal. Ok. E ela não derruba nenhuma lei. Na realidade, ela traz uma preocupação com o consumidor neste período de pandemia, porque está cada vez mais difícil honrar as nossas dívidas, fazer o pagamento das nossas contas, né? A situação financeira do país está cada vez pior. E aí, às vezes, a gente tem que escolher qual conta pagar. Sim. E a gente vai acumulando conta de luz, de água, de gás. E, às vezes, esse acúmulo pode gerar um corte no fornecimento desse serviço. E essa lei trouxe 3 pontos bem importantes. Modificou o que existe hoje em 3 situações bem importantes. Vamos dizer como funciona antes da lei, como funcionava antes da lei, né? Como era até hoje. Quando eu deixava de fazer o pagamento de algumas faturas desses serviços essenciais, água, luz, especificamente, havia então um comunicado dizendo que você estava com essas contas em aberto e sujeito ao corte, à suspensão do fornecimento desse serviço. Mas não dizia em que momento isso iria acontecer. Você ficava esperando, aguardando. E o que acontecia? Isso poderia acontecer num dia que você chegou do trabalho, véspera de um feriado, por exemplo, tá lá com a geladeira cheia de alimentos, ou você estava se programando para cozinhar para os seus filhos, ou enfim, você precisava daquele serviço naquele momento e você descobre que ele foi cortado. Inesperadamente. Inesperadamente. Agora, com essa nova lei, a empresa que fornece esse serviço é obrigada a comunicar previamente o consumidor que está inadimplente a partir de qual data esse corte será realizado. Então, o consumidor passa a ter conhecimento de quando ele não receberá mais esse serviço. Então, isso é bem importante. O segundo ponto diz respeito à taxa de religação. Nós sabemos que quem dá causa ao corte por falta de pagamento é o consumidor. Então, ele deve pagar uma taxa para religar esse serviço. Agora, com a nova lei, se não houver essa comunicação prévia prevista na lei sobre a data do corte, essa taxa de religação não será paga mais pelo consumidor. Esse custo vai ser arcado pela empresa concessionária que fornece o serviço, que inclusive vai ser multada por não ter comunicado. E o terceiro ponto, que me parece o ponto mais importante, de maior relevância, são os momentos em que esse corte não poderá mais acontecer. Então, a lei federal estabelece que não pode mais haver suspensão do fornecimento de água, de luz, às sextas-feiras, domingos, sábados, feriados e véspera de feriados. E por quê? Porque eu não tenho expediente bancário no sábado, no domingo e no feriado. Então, tem um corte, não consigo pagar para religar. E por que na sexta-feira e na véspera do feriado?
Porque se esse corte acontece em horário comercial e eu estou trabalhando, quando eu chego na minha residência após o horário comercial, descubro que o fornecimento foi suspenso e eu não tenho como fazer o pagamento, porque aí no dia seguinte é feriado ou sábado e domingo. Então eu achei super importante a mudança dessa lei, no momento em que o país está vivendo uma crise financeira muito grave, e isso reconhece alguns princípios do Código de Defesa do Consumidor que já deveriam estar sendo aplicados há algum tempo. É uma forma de respeito também, né? Igual Sim, você com falou, certeza. todas essas. Agora, tem uma questão muito importante que eu tenho certeza que muita gente falou assim, ué, mas não tinha uma lei estadual aqui do Paraná que garantia o não corte desses serviços essenciais? Ainda existe essa lei? Sim, essa lei foi publicada agora, dia 23 de abril, agora durante a pandemia. O governador do estado decretou que não pode haver o corte do fornecimento desses serviços públicos essenciais durante todo o período de pandemia, mas não é para todo mundo. Essa lei diz quais são as pessoas que estão abarcadas por essa lei e que, por essa razão, não podem ter o corte. São 5 grupos de pessoas. Famílias cuja renda não exceda total 3 salários mínimos, ou então, que se eu somar a renda total da família e dividir pelo número de cabeças, pelo número de pessoas, não exceda meio salário mínimo por pessoa. Não pode haver corte em residências cuja fatura esteja em nome de uma pessoa acima de 60 anos. Então, isso é bem importante. Não é o fato de ter um idoso na casa, mas sim de que a fatura está no nome desse idoso, acima de 60 anos. Pessoas com deficiência, pessoas portadoras de coronavírus ou outra doença grave, ou seja, pessoas do grupo de risco. E, finalmente, os trabalhadores informais, que tiveram um prejuízo muito grande com essa crise, e os pequenos e médios empresários. Essas pessoas estão, em razão dessa legislação do governo estadual do Paraná, amparadas pela lei, então não pode durante a pandemia ter suspensão do serviço, mas quem não está amparada nesta lei já pode fazer uso da lei nova do governo federal com relação à comunicação e às datas que não pode haver o corte. No município nós temos também alguma lei específica para Londrina? Em 2017, nós tivemos uma lei que previa já para consumidor residencial, só residencial, que não poderia vir. Sassonsela, que hoje vai ensinar a gente a fazer uns exercícios para acabar, sabe aquele músculo do tchauzinho, a flacidez do braço? Vamos acabar com isso de vez. É depois do intervalo, volto já.